Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula nós vamos extrair dados que estão dentro desse XML resultante da consulta, né, pessoal, utilizando a função serviço web. Bom, eu vou colocar aqui, pessoal, quais são os dados que nós vamos extrair, ok? Nós vamos extrair a rua, também complemento, vamos extrair o bairro, a cidade e também o estado. Aí você vai ver, pessoal, nesse XML que também existem outros dados aqui, né? Você pode extrair aí se você quiser. Para esse exemplo, né, que eu estou mostrando aqui nesse curso, eu só vou trabalhar com estes 5 aqui, ok? Porque eu considero que são os mais relevantes aqui para esse exemplo, ok? Rua, complemento, bairro, cidade e estado. Bom, pessoal, para extrair um valor de dentro de um XML, nós vamos utilizar a função filtro XML. Aí, fazendo uma observação, se você está utilizando em português o Excel, a função é filtro XML. Só que, se você está utilizando o Excel em inglês, o nome da função é filter XML. Vou escrever aqui para você. Esse português, né, pessoal, é filtro XML, e em inglês é filter XML, ok? Filtro XML português, filter XML se você está utilizando em inglês, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal, vamos aplicar. Então, igual filtro XML, e aí, pessoal, olha só, nós temos dois parâmetros. O XML, né, que é o meu retorno da função serviço web. Aqui nós vamos escolher, né, pessoal, qual desses retornos aqui que nós vamos usar. A primeira é utilizando em conjunto com a função substituir e a segunda é utilizando em conjunto com a função concat. Eu vou pegar a primeira, tá, pessoal? Vou pegar a primeira porque eu tenho que escolher entre uma delas, né? Entre as duas, então vou escolher a primeira. Bom, peguei aqui, pessoal, né, o meu XML está na célula A6. Depois, nós temos um XPath. Esse XPath, pessoal, nada mais é do que o nome do nodo dentro do XML. Bom, o que é um nodo? O nodo, pessoal, é o que está entre aqui os sinais de maior, menor, ok? Entre o sinal de menor e o sinal de maior, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro nodo que nós temos aqui é o nodo do CEP, ok? Então, CEP, vejam só, aqui o valor do CEP. Depois nós temos o nodo do logradouro, né? Logradouro, e aqui fecha o nodo do logradouro. Vocês vão ver que abre o nodo quando a gente tem o sinal de menor, logradouro, e depois sinal de maior. Aí a gente tem o valor, e quando fecha o nodo, a gente tem o sinal de menor, aí a barra, depois o nome do nodo, e depois o sinal de maior, ok? Então é esse o nome do nodo, né, que é o XPath. Bom, como que eu coloco aqui o XPath, pessoal? Aqui dentro do Excel, né, dentro da função filtro XML, nós usamos o XPath no seguinte formato. Entre aspas, né, entre aspas duplas, a gente vai colocar o seguinte, barra, barra, e aí o nome do nodo. Eu quero, então, a rua é o logradouro, né? Então, logradouro, tá certo? E aí eu posso fechar o parênteses da minha função, tá certo? Então, olha só, filtro XML, eu informo o primeiro parâmetro, que é o meu XML, então informo a célula onde está o XML. Depois disso, pessoal, o segundo parâmetro é o meu XPath. E aí eu informo nesse formato, né, o barra, barra, e aí o nome, né, do meu nodo, né, o nodo, que é um dos itens que está dentro do XML, tá certo? Então, vejam só, retornou aqui para a gente o nome do logradouro, tá certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras linhas, né? Para o complemento, o bairro e também para a cidade. Então, igual filtro XML, e aí nós passamos, né, a célula A6, depois disso, agora o XPath do complemento. Então, entre aspas,
/ complemento. Vejam, pessoal, que aqui eu preciso escrever exatamente como está escrito aqui, né? Se o logradouro está todo em minúsculo, eu preciso informar todo em minúsculo. Se caso aqui está em minúsculo, eu informo algum caractere em maiúsculo, ele vai me gerar um erro, ok? Então, eu informo exatamente no mesmo formato que está aqui, entre os sinais de menor e maior, ok? Só que acompanhado, né, pessoal, da //, beleza? E aí, dou o Enter. Então, pessoal, vejam só, aqui ele me retorna um erro. Esse retorno aqui, pessoal, de erro acontece pelo seguinte: no meu complemento, aqui no meu nodo de complemento, eu não tenho nenhum valor. Quando eu não tenho nenhum valor, ele vai retornar esse erro aqui para a gente. Eu só vou mostrar aqui para vocês a aplicação, né, dessas funções em um caso que dá certo, só para vocês verem, né, como que fica, né, como que funciona, para que depois eu mostre para vocês como que corrige isso. Então, eu vou vir aqui, pessoal, na célula 1. Aliás, vou copiar aqui aquela URL de exemplo, né? Que se você olhar lá na consulta do ViaCep, ele tem um complemento, né, para esse CEP aqui. E aí eu vou abrir aqui, pessoal, vou abrir aqui uma outra planilha, e aí eu vou colar aqui na 1 essa... na verdade, nem vou colar, né? Eu já vou aplicar a função direto. Igual serviço web, passando essa URL aqui, né, como parâmetro. Então, trouxe aqui, né, um endereço lá de São Paulo, né, da Praça da Sé. E aqui, pessoal, na A3, vamos aplicar o filtro XML. Filtro XML, vou passar o meu XML que está na A1, ponto e vírgula, o meu XPath. Aqui, no caso, eu vou ter um complemento. Então, entre aspas duplas, // complemento. Fechei aspas, fechei o meu parênteses. Vejam só, olha só, temos aqui lado ímpar, né, que é o complemento aqui da minha consulta, ok? Então, vejam só vou diminuir aqui, complemento lado ímpar, beleza? E aí, é isso que acontece, tá, pessoal? Quando eu não tenho, né, um dos valores dos nodos ali do meu XML, ele vai retornar um erro para a gente. Isso aí não tem como fazer, né? Vai acontecer esse erro e cabe a nós criar algum mecanismo para que esse erro seja tratado, ok? Então, eu vou retornar aqui um outro CEP, só para vocês verem, 99.340.000. Beleza, olha só, retornou aqui para a gente erro de valor, porque não tem complemento, ok? Bom, essa planilha 2 aqui eu vou excluir, que eu só queria mostrar para vocês uma situação, né, que tem um complemento, mostrar para vocês que não é aqui um erro de aplicação da função, não tem nada escrito errado. Ele retornou esse erro por causa que não tem complemento, e é assim mesmo que funciona, tá, pessoal? Cabe a nós corrigir. Bom, como que a gente corrige isso, pessoal? Nós vamos corrigir utilizando uma função chamada serro. Essa função serro, ela verifica se caso acontece algum erro na aplicação de uma função, ela substitui o valor da célula por um outro valor que nós vamos definir, ok? Então, em português é serro e em inglês é if error, ok? Beleza. Então, a gente vai utilizar a serro, né, porque o meu Excel está em português, beleza? Como que nós vamos aplicar isso, pessoal? Vejam só, igual serro, e aí o primeiro parâmetro é o valor. Bom, qual será o valor, pessoal? O valor é a aplicação da função filtro XML, como nós aplicamos aqui na célula B10, ok? Então, aqui, filtro XML, ok? O primeiro parâmetro é o meu A6, que é onde está o XML. Depois, o segundo parâmetro é o meu XPath, que é o meu complemento. Bom, e aí, pessoal, depois que eu apliquei aqui o filtro XML, eu fecho o meu parênteses e tenho que colocar um ponto e vírgula.
Vejam só, o primeiro parâmetro da CErro é a aplicação da função filtro XML, ok? E aí depois do ponto e vírgula é o valor CErro. Então, caso aconteça algum erro, né, caso retorne algum erro da aplicação aqui da função, que é o primeiro parâmetro enviado para a função, bom, ele vai substituir por algum valor que eu vou definir. Bom, qual erro que eu quero que mostre? Bom, posso mostrar uma mensagem, por exemplo, aconteceu um erro, né? Então, vou deixar aqui aconteceu um erro, vou dar um Enter só para mostrar para vocês. Vejam só, aconteceu um erro, beleza? Mas agora, pessoal, se a gente preferir, a gente pode não mostrar nada, né? Então, eu vou vir aqui, vou abrir para edição a minha célula e vou tirar o aconteceu erro e vou deixar somente as aspas duplas sem nenhum conteúdo, ok? E aí, o que vai acontecer? Ele simplesmente não mostra nada quando acontece algum erro, tá certo? Isso aqui eu botei aqui do lado na célula D10 só para mostrar para vocês, mas o local correto disso aqui é aqui na célula B10, ok? Então, eu vou recortar, vou vir aqui na minha célula B10 e vou colar, ok? Vejam só, não mostrou nada aqui para a gente, porque já está aplicando o meu CErro. Então, a gente vai aplicar, né, a CErro, né, em conjunto com a filtro XML em todos os locais aqui onde a gente faz filtro do XML, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer, né, também a aplicação. Então, CErro, abrir parênteses, vou passar todo esse filtro XML aqui como parâmetro, ponto e vírgula, e o valor CErro eu vou deixar somente aspas duplas, abre e fecha, sem nenhum conteúdo, porque eu quero que não mostre nada caso aconteça algum erro, ok? Aqui, como não tinha erro, né, pessoal, ele vai mostrar o conteúdo original, né, o resultado original da aplicação da função filtro XML. Bom, agora vamos filtrar o bairro, né, pessoal? Para não ter que fazer tudo do zero, pessoal, vamos facilitar, né? Então, vamos abrir aqui e vamos copiar, né? Vamos copiar a aplicação da minha função. Só venho aqui, dou um Ctrl V e altero aquilo que é preciso, né? Agora do complemento, deixa eu dar um ESC aqui, que eu quero verificar, né? Que é o bairro, depois a cidade está como localidade, ok? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui, deixa eu colar de novo a aplicação da função e altero o meu XPath, o meu bairro, ok? O resto não precisa alterar nada. Filtro XML, A6 é onde está o meu XML, depois o meu XPath é o bairro e, caso aconteça um erro, substitui por nada, né? Simplesmente pelo vazio, como está definido aqui, abre e fecha chaves sem nenhum conteúdo. Aliás, abre e fecha aspas, né? Aspas duplas sem nenhum conteúdo. Vejam só, bairro Camobi. Depois eu tenho localidade e UF, né? Vamos só conferir localidade e UF. Beleza. Vamos de novo. Venho aqui, dou um Ctrl V. Eu tenho agora a localidade, né? E eu tenho ainda o UF, né? UF. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, eu apaguei uma das aspas, né? Então, deixa eu fechar aqui e vou colocar aspas duplas, né? Eu fecho aspas duplas. E aí vai mostrar certinho para a gente, ok? Vejam só, pessoal, vejam que aqui já está aplicando da forma correta, né, as buscas dentro aqui do meu XML. Mas vejam só, pessoal, também tem outro detalhe que é importante eu deixar claro para vocês. Todas as minhas aplicações dos meus filtros de XML estão referenciando a célula A6. O que acontece? Algumas pessoas preferem não ter isso nesse formato aqui, todos os passos sendo mostrados. Evidentemente, isso aqui não fica legal, né, ser exibido isso no formato que está aqui.
O que eu poderia fazer, pessoal? Bom, eu poderia ocultar essas duas células, né? Claro que aqui eu não teria essas duas, né? Eu só tenho duas porque eu mostrei para vocês utilizando o substituir, né? E aqui embaixo utilizando o concat. Mas eu poderia selecionar essas duas células, poderia clicar com o botão direito e depois eu poderia ocultar essas duas células, ok? E aí para exibir, eu clico com o botão direito e vou lá em exibir e depois exibir para a outra célula, beleza? Bom, eu poderia fazer isso, tá, pessoal? Eu poderia ter isso daqui, só que oculto na minha planilha. Mas, se você não quiser fazer isso, a outra opção é você pegar toda essa aplicação da função serviço web, como eu mostrei para vocês, utilizando aqui em conjunto o substituir, né? E aí, cada um dos filtros que você tem, onde referencia aquela célula onde está aplicada a função serviço web, por exemplo, aqui é na célula A6, né? Então, você viria aqui, né, na célula onde está o endereço, né, o A6, e aí colaria a aplicação do serviço web. Então, aqui vejam só o que nós temos. Nós temos bem dentro um substituir, que substitui o CEP para a gente, depois a aplicação do serviço web para me retornar um XML, depois eu aplico um filtro de XML buscando um XPath específico dentro desse XML, e se isso me gerar um erro, eu trato com a minha função sererro. Vejam só, isso aqui vai dar certo, pessoal, não vai ter nenhum problema. A grande questão que a gente tem aqui é que a gente tem 5 vezes a aplicação da mesma função, ok? Isso aí, quando você começa a ter uma planilha grande com vários dados, começa a pesar um pouquinho, ok? Então, pode acontecer em algum momento, dar uma travadinha, demorar um pouquinho para retornar, né, para mostrar o resultado, porque ele vai ter que fazer várias vezes a mesma consulta, ok? Então, por isso, eu acho mais interessante fazer no formato que eu tinha mostrado antes, tá? Tirar aqui todo essa aplicação do serviço web, né? Como a gente tem aqui, eu vou tirar tudo isso, né, pessoal? E eu vou deixar, né, apenas o endereço de um único local que aplica a função, tá certo? Fazendo isso, pessoal, vai ficar mais livre, né? Aliás, vai ficar mais leve a minha planilha, porque eu não vou executar 5 vezes, né, a mesma função. Eu vou executar apenas uma e aí aquele valor será utilizado, né, nas outras operações, ok? Então aqui eu vou tirar, né, essa parte, serviço web, e aí, mais um parêntese, né? E aí eu passo somente o A6 aqui, tá certo? Filtro XML de A6, onde está, né, o meu conteúdo XML, e depois eu pego o meu XPath específico, tá certo? Então, pessoal, eu prefiro fazer desse jeito, aí ocultando somente aquilo que eu não quero que fique sendo mostrado para o usuário final, ok? Então, o que eu faria? Eu ocultaria, por exemplo, toda essa parte, né, das linhas 2 até a 7, venho aqui, botão direito e ocultar. Claro que aí vai parecer um pouquinho estranho, né? Porque aí a pessoa vai olhar, bom, vai pular do 1 para o 8. Bom, aí é questão de bom senso, né, pessoal? Se caso está ocultada alguma coisa aqui, é porque às vezes tem alguma coisa oculta, né, que não está sendo mostrada, mas que é necessário para o bom andamento, para a boa execução da minha planilha, ok? Isso aí vai depender muito também da sua escolha. Você prefere, às vezes, comprometer um pouquinho, né, aí o desempenho da sua planilha, às vezes demorar um pouquinho mais para fazer uma busca, né? Claro que aqui a gente tem uma planilha muito pequena, né, pessoal? Isso aqui não fez diferença nenhuma eu fazer 5 vezes a mesma operação, né, a mesma pesquisa, do que se eu fizesse apenas uma. Faço uma ou faço 5, aqui é tão rápido que não dá para ver diferença. Agora, quando eu tenho uma planilha grande com muitos dados, né, muitas operações, aí vai começar, talvez, pesar um pouquinho. E aí, cabe a você escolher o formato que você prefere fazer, ok? Bom, então, vou dar um Ctrl Z aqui, pessoal, somente para desfazer, né, ou ocultar daquelas linhas ali. Vamos para a próxima aula, pessoal,
trabalhar com uns tratamentos de erros, né, que eu acho interessante a gente falar, né? Por exemplo, tem um CEP, né, até aquele CEP que a gente pesquisa, esse aqui, né? Se a gente digitar esse CEP aqui na célula A1, 01001000, vejam só o que vai acontecer, pessoal. Ele vai retornar para a gente um erro. Bom, por que o erro é retornado? Vejam só, esse CEP, pessoal, ele possui somente 7 caracteres, só tem os 7 valores numéricos, por causa que o 0 à esquerda é ignorado. E lá na primeira aula que eu mostrei para vocês, né, sobre o ViaCEP, eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado porque precisa mandar 8 caracteres para o web service, né, para a consulta. Quando eu não mando os 8 caracteres que ele espera, ele vai me retornar um erro. Da mesma forma que se eu mando 9, né? Se eu mandar 9, ele também vai me retornar um erro, porque ele espera que sejam 8, tá certo? Então é isso que nós vamos trabalhar na próxima aula, pessoal. Nós vamos trabalhar como fazer algumas validações importantes aqui dentro da nossa planilha, que vão nos possibilitar pesquisar, inclusive, esse CEP aqui. Como mostrei para vocês, ainda não é possível porque ele está ignorando aquele 0 que fica mais à esquerda, ok? E aí, mais uma vez, mostrando, né, pessoal, ele vai gerar um erro para a gente vai ver como corrigir esse erro na próxima aula e aí fazer também outras validações que são importantes, ok? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês e seguiremos na próxima aula.